Pessoal, eu peço para que vocês todos abram a câmera, já que a gente está sem slide, por favor. Professor, não tem Oi. como eu ligar a câmera porque eu tô com meu celular e Ok, a tela do meu celular tá quebrada. tá bom. Agora, Ítalo, Alexander, Guilherme, Igor e William podem abrir. Vai, Alexander, mostra o teu feiura. Então, professor, aí como é que você quer que ele ligue? Levante da cama, ligue a luz, pegue o livro e vai estudar. Bora. É por conta disso, minha gente. Não pode, não. Você vai estudar, é para estudar. Fica sentado na mesa. Dá para perceber que Ítalo acordou agora. Pois é, não pode. Você não vai assimilar conteúdo dessa forma. Então vamos lá, gente. Rapidinho aqui, enquanto o pessoal vai, né? Prevendo o tempo. A gente já viu isso, né? No sexto ano, a gente volta a ver agora. Tá certo? Não é bicho, é de cabeça, é uma coisa bem simples. Pedro, pegue seu livro. Estou vendo você aí deitado. Tá certo? E eu vou perguntar uma coisa a Eu você. tô no Qual é escuro, a professor. Tá Vou deixar no acenda a computador. luz, pegue seu livro para você acompanhar, certo? Que você tá para estudar, não tá para dormir. Vamos lá. Então, gente, qual é a ciência que estuda o tempo, os fenômenos que estão relacionados com o tempo? Quem lembra? Meteorologia, isso. É isso, né? Meteorologia. Então, a meteorologia, ela é a ciência que ela vai estudar os aspectos físicos, químicos, certo? E dinâmicos da atmosfera, tá? Porque todos esses aspectos, eles vão resultar em condições climáticas para a gente, entendeu? Então, tem como, por exemplo, a gente ter uma noção do tempo que vai fazer amanhã, do tempo que será que vai fazer hoje, tá? E é justamente devido à previsão do tempo que a gente consegue se prevenir de várias formas, de várias coisas, tá certo? Por exemplo, vocês sabem que está chovendo muito, né? E aí, quando a gente tem uma grande estiada de chuva, então vocês sabem que os rios enchem e aí vem as enchentes. Concordam? Vocês concordam que se não fosse a previsão do tempo, muita gente ia ser pego de surpresa? Sim. Então, Sim. vejam como a previsão do tempo ela é importante, não só para isso, como para várias outras coisas. Tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe que faça uma previsão do tempo, tá certo? De acordo com os estudos, e a cada hora, mais ou menos, a meteorologia fala se vai chover, se não vai, a temperatura e tal. E aí, essas previsões de tempo, elas são muito certas. Tem dias que dá errado, mas na maioria das vezes, dá muito certo. Certo? E é isso que previne muita gente, por exemplo, de estar cometido numa situação de cheia, tá certo? É isso que previne muita gente de estar acometido numa situação, até em casa mesmo, se você está passando por algum problema na construção, alguma coisa assim, você pode se prevenir. E também pode ser bom, né? Porque aí, você sabendo que vai chover, então você pode se organizar para fazer uma determinada plantação, você pode se organizar para organizar o solo, tá certo? Então, tudo isso pode ser fatores positivos da previsão do tempo, dessa ciência que estuda o tempo, tá? Eu estou acompanhando a questão em um brinco aqui. No final da aula, eu vou para o quadro e ligar a câmera. Pedro, isso não justifica. Então, além de considerarmos o tempo na hora de fazer nossas escolhas de férias de diversão, obter informações sobre as condições atmosféricas é importante para a agricultura,
para a prevenção de desastres ambientais ou alguma alteração mais séria da natureza, como eu havia falado a vocês. Desde de uma tempestade ou um furacão, até mesmo uma geada de vento, venha comprometer a estabilidade de uma região, a previsão do tempo é de extrema importância para a organização social e econômica de qualquer lugar. Então, quando a gente fala em prever tempo, aqui a gente usa a previsão do tempo para chuva. Apenas para chuva, para temperatura só. Mas, porque aqui não tem, né? Furacões, tufões, a gente não tem esse tipo de fenômeno. Mas em outros lugares, a previsão do tempo ela também serve para isso. Ela serve para medir a intensidade de furacões, tufões, certo? Se pode vir maremotos. As massas Maremoto de não, ar, né? maremoto não. Maremoto já não é previsão de tempo. Errei. Maremoto é questão de terremoto. Mas tempestades no mar que possa deixar o mar agitado, tá certo? Se aquele tipo de tempestade ela pode vir acometida muito forte com trovões, com tudo isso, a previsão do tempo ela vai mexer em tudo isso, tá certo? Tu falou alguma coisa, Caio? Dá para ver as massas de ar, né, professor? A As intensidade massas delas de também. ar, lembra que quando a gente estudou massas de ar, a gente viu que elas têm direções diferentes, sentidos Eu me opostos. lembro. Elas podem vir dos polos norte, dos polos sul, da parte equatorial, certo? E aí a gente viu que existem fenômenos quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar fria e gera um fenômeno. Quando duas massas de ar frias se chocam, gera outro fenômeno, tá certo? Então, tudo isso pode ser previsto, certo? Para que a gente possa se organizar, vamos dizer assim, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Bom, conhecer as condições de tempo é essencial também para pescadores e tripulantes de navios e aviões, os quais utilizarão os dados da meteorologia para buscar uma melhor rota, por onde o tempo estiver mais favorável, ou mesmo para reprogramar a pesca ou a viagem, no caso, né? Os pilotos de avião são completamente dependentes dessa ciência. Para levantar voo, eles precisam analisar todo o percurso da viagem previamente, os tipos de nuvem com os quais terão que lidar, a possibilidade de precipitação, se haverá chuva ou não, e a intensidade dos ventos. Então, não é simplesmente chegar, decolar e voar. Tá? Então, às vezes a gente está assistindo um telejornal e a gente diz assim, tal voo foi cancelado. E tal. Por que foi cancelado? Então, por conta do tempo. Tá? Então, tanto navios quanto aviões, qualquer tipo de viagem, embarcação, seja avião ou navio, tá? Depende extremamente do tempo para poder prosseguir. Porque se tiver tempestade, eles não podem ir. Nem o avião, nem o navio. Vocês sabem que toda e qualquer tempestade, e qualquer massa de ar que venha do oceano deixa o mar agitado. Tá? E aí, para que não ocorram acidentes, é melhor cancelar, tá certo? Para que essas viagens elas possam prosseguir num momento mais brando, tá? Então, questão de avião mesmo. O avião, a gente, eu mesmo não viajaria. Vocês viajariam no dia chuvoso? Eu já viajei, professor. É péssimo. É Eu péssimo. quero Dá muita viajar. turbulência, entendeu? Você não faz uma viagem tranquilo, entendeu? Então não é bom. Tá certo? Se for um dia chuvoso tranquilo, ainda vai. Agora, um dia muito chuvoso, eu não viajaria, não. Eu cancelava, pagava mais caro, fazia o que fosse. Mas isso aí é questão de cada um, né? Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar? Oi. Se fosse para viajar de avião, eu fazia a mesma coisa que o senhor. Eu viajaria no dia mais tranquilo do que um dia muito chuvoso. Porque no dia muito chuvoso, tem aquela certa preocupação, porque pode acontecer alguma coisa. Sei lá, pode acontecer uma turbulência e do nada acontecer um acidente. Então, prefiro viajar num dia mais tranquilo. Com certeza. Eu prefiro assim também, tá certo? Então, gente, vamos imaginar alguns fatores que podem influenciar para que eu possa prever o tempo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o carregador. Então, fatores
naturais que eu posso utilizar para a previsão do tempo. O que é que eu posso utilizar? A intensidade das nuvens, se tem muitas nuvens no céu, se tem poucas nuvens, isso pode me ajudar? Pode. É um fator natural. Ô, professor, o Ou ar. o ar, como assim? É, porque assim, quando tá mais frio, pode tipo indicar que tá vindo uma chuva. Sim, uma E frente quando tá fria. mais. É, No caso, a sensação térmica, não é isso? é. Tá, a sensação térmica ela pode me indicar também, certo? Como é que vai ser o tempo. Pronto, se você olhar hoje, aqui agora, como é que está o tempo hoje? Vamos lá. Tá limpo. Muitas nuvens no céu, muitas nuvens. Nuvens até um pouco carregadas, tá? Algumas regiões, assim, pelo que eu vejo, ele está começando a ficar mais azulado, mas ainda tem muitas nuvens, tá certo? Aqui O passa tempo também, está professor. frio, a sensação térmica está fria. Aqui Tá. também. O sol está aparecendo. Então, eu posso dizer que o dia hoje pode ser que ele seja de sol e chuva. Concorda? Vamos dizer, eu vou dizer a vocês que vai fazer sol durante a manhã e de tarde vai dar uma chuvada. Certo? Então, essas são formas com que eu posso chegar aqui e eu mesmo fazer a minha previsão. Tá Aí é que certo? o pessoal acerta mesmo, vai chover hoje a tarde todinha. Será? Então, veja, isso é eu mesmo fazer minha previsão. Então, eu utilizei o quê? Eu utilizei fatores naturais que vão contribuir para esse tipo de análise, né? Então, ó, outra coisa que é muito importante é a gente ter que diferenciar o clima, certo, do tempo, tá? Então, Caio, leia para mim, por favor, aí, o Aprenda Mais, da página 140. Tempo e clima são conceitos diferentes. Quando falamos em tempo, estamos nos referindo às condições da atmosfera em um determinado momento. Por exemplo, hoje vai chover e amanhã estará somente nublado. Já clima, como vimos no capítulo anterior, é a condição da atmosfera que ocorre com mais frequência em determinada região em um longo período. Por exemplo, o clima do Rio de Janeiro é quente e o Rio Grande do Sul é temperado, pois possui normalmente temperaturas mais amenas. Certo. Vamos lá. Tempo e clima, a gente já viu em capítulos anteriores que é uma coisa totalmente diferente, né? Então, o clima, ele é uma coisa de uma determinada... aquele tempo, vamos dizer assim, não é tempo, né? Mas ele é um aspecto daquela região, tá certo? Então, por exemplo, o clima aqui do Brasil é um clima tropical. O clima do Canadá, ele é um clima frio, certo? O clima do Japão é um clima temperado. Então, tem essas questões. Já o tempo é aquilo que a gente consegue analisar em um menor período, tá? Então, o tempo hoje, qual seria o mais correto? O tempo hoje está chuvoso, ou seria o clima hoje está chuvoso? Seria o tempo, tá? Porque o nosso clima é tropical. Deu para entender? O que a gente já vinha estudando antes? Deixa eu só responder aqui, rapidinho. Agora, vê só, mano, ele não tá comigo, ele tá com aquele menino, Felipe. Eu ainda não peguei com ele. Tu quer pegar o número dele para entrar em contato com ele? Aí, quando tu pegar, faz o seguinte, tu marca com a caneta para me misturar de novo. Peraí, tá, gente? Só um minuto. E eu tá olhando cara de velho pra câmera. Pronto, gente. Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, né? Facinho, facinho. Por mim, não.
Vamos lá. Principais instrumentos que auxiliam no estudo da meteorologia. Então, a gente viu alguns aspectos, como eu falei a vocês, naturais, né? Que a gente vai ver aqui, eu acredito ainda, tá? Mas existe alguns instrumentos que eles podem utilizar, que a meteorologia utiliza para facilitar essa questão da previsão do tempo, tá certo? E todo instrumento ele vai agir de forma mediativa, ou seja, ele vai medir alguma coisa, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o anemômetro. Quem lembra? Ó, revisão do sexto ano. Anemômetro, que ele vai medir a velocidade do vento, tá? Barômetro, ele vai fazer o quê? Ele vai medir a pressão atmosférica. Pluviômetro, plúvio vem de quê? Vem de chuva, tá? Então, ele vai medir a quantidade de chuva, né? A precipitação da chuva. Bar, ele significa atmosfera também, tá certo, gente? Então, barômetro, Professor, pressão atmosférica, diga. esse termo higrógrafo é praticamente o que Lucas tinha dito, né? Que, tipo, ele registra simultaneamente a temperatura, a umidade do ar, né? O quê? Esse termo higrógrafo. Deixa eu chegar lá. Eu ainda nem cheguei lá. É. Certo? Então, pluviômetro, ele vai medir a quantidade de chuva. Certo? Psicrômetro. Ó, psicrômetro mede a umidade relativa do ar. Tá certo? De modo indireto, em porcentagem. Compõe-se em dois termômetros idênticos, um denominado termômetro de bulbo seco e outro com o bulbo envolvido em gaze ou cadarço de algodão, mantido constantemente molhado, denominando o termômetro de bulbo úmido. Tá? Então, são estruturas que eles têm em cada ponta, tipo um algodão mesmo, sabe, gente? Que eles ficam expostos no ar. Então, aquele que fica mais úmido vai indicar que aquele ar ele está úmido, tá certo? Então, é uma aparelhagem aí que ele vai medir a umidade do ar, de acordo com a absorção da própria umidade nesse algodão, tá? O termohigrógrafo registra simultaneamente a temperatura e a umidade relativa do ar, tá certo? Então, além dele registrar a umidade, ele vai registrar também a temperatura. Termômetros de máxima e mínima indicam as temperaturas máxima e mínima, certo? Do nosso dia, tá? A gente vê isso quando a gente passa aí no centro, a gente vê termômetros. No próprio telefone, a gente... Lógico, nosso telefone tem um termômetro, não é isso, né, gente? Mas a temperatura do dia, ela sempre está sendo atualizada, tá certo? E através do satélite a gente consegue, né? Pela internet, a gente saber a temperatura, o clima que vai fazer hoje, quer dizer, o tempo que vai fazer hoje, o clima que está, tudo isso. Tá certo? Balão meteorológico usado para o transporte de uma sonda que mede a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. E o biruta que indica a direção do vento. Né? Ele parece uma carapuça, tá vendo? E aí, pro lado que o vento soprar, ele vai apontar. Tá certo? Uhum. Então, aqui, do lado do biruta, a gente tem uma aparelhagem chamada de anemômetro. É o anemômetro como ele é. Tá vendo? Do lado do biruta. O termômetro normal que a gente conhece, né? O barômetro é esse que parece uma bússola. Hipógrafo, utilizado para a aferição da umidade relativa do ar. E também pode ser utilizado alguns aplicativos, hoje em dia, que fazem esse tipo de processo. Tá certo? Então, a tecnologia hoje, para esse tipo de estudo, ela vem se avançando muito. Então, existem vários aplicativos, gente, que já fazem vários tipos de medição. Agora, assim, eu sou suspeito em falar. Eu não gosto muito, não, de utilizar aplicativo. Eu gosto de aplicativo para tudo.
certo? Porque eu acho que perde um pouco a precisão dos valores, tá certo? Então eu prefiro os meios convencionais mesmo.